Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje com Giancarlo de Miranda o tema A Verdade sobre Apocalipse 17. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Porém, antes de iniciar, por favor, curve a fronte e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos achegamos a Ti neste momento para pedir-te entendimento e sabedoria vindas do Teu trono de graça. Mas também pedimos humildade e contrição de coração para que, ao ouvirmos a Tua palavra, tenhamos a certeza de que é o melhor para todos nós e que sejamos obedientes e submissos a ela. Por isso, pedimos que nos envie o Teu Santo Espírito para ser o nosso guia nesse estudo profético que faremos agora. Estes favores imerecidos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão entusiasmados para estudar a Bíblia hoje? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 17. Está bastante popular hoje dentro de nossa igreja. E a verdade é que eu também tenho ouvido muito a dizer sobre Apocalipse 17, mas eu tenho ouvido dizer muitas coisas diferentes sobre Apocalipse 17. Algumas delas são até mesmo lógicas. Vocês ouviram o que eu falei? Algumas delas são até mesmo o quê? Lógicas. Mas o fato de ser uma interpretação lógica não necessariamente significa que é uma apresentação bíblica. Mas, no entanto, quando nós fazemos uma interpretação bíblica, automaticamente ela também é uma interpretação lógica. Ok? E hoje nós vamos estudar a Bíblia e descobrir o que o Apocalipse tem a dizer sobre Apocalipse 17. Então aqui está o tema da nossa mensagem, a verdade sobre Apocalipse 17. Eu gostaria que os irmãos conseguissem, através do estudo dessa noite, perceber que a interpretação que nós vamos fazer é bíblica. Porque eu poderia pregar algo para vocês sobre Apocalipse 17 e mais tarde você poderia ouvir uma outra pessoa pregando e agora você vai ficar entre duas pregações, dois ensinamentos, qual deles é o correto? Por isso que eu quero que vocês aprendam a estudar a Bíblia. Eu creio que os outros apresentadores fizeram o mesmo para que você consiga discernir uma interpretação bíblica e não somente uma interpretação lógica. Agora, muitos adventistas, como nós falamos, estão estudando Apocalipse 17 e não levam em consideração que o Apocalipse 17 vem depois de 16 capítulos do livro do Apocalipse. Ou seja, eles pulam diretamente para o Apocalipse 17, sem antes entender Apocalipse 1 a 16. Logicamente, nós não vamos ter a oportunidade de estudar capítulo por capítulo, mas nós vamos estudar algumas informações que são essenciais para entendermos o Apocalipse 17. Vamos começar em Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Ali diz, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer pelo seu anjo, as enviou e eu grifei essa palavrinha aqui, o que diz aqui? Notificou a João, seu servo. Nós aprendemos que essa palavra no original significa tornar em símbolos. O Apocalipse 17 é altamente simbólico, porque o próprio anjo, ao dar a mensagem para João, ele transformou a mensagem em símbolos. E por causa disso, é necessário agora nós termos sabedoria para interpretar Apocalipse 17. Diz aqui, aqui está a mente que tem sabedoria. O próprio Apocalipse
17, no verso 9, declara que nós temos que ter sabedoria para entendermos o Apocalipse 17. Um outro ponto que nós temos que considerar para interpretar Apocalipse 17 é o que a irmã White diz em Cristo Triunfante, na página 343. Ela diz assim: os livros de Daniel e Apocalipse são quantos livros? Nós temos que levar isso em consideração, porque assim como eu falei que antes do Apocalipse 17 tem 16 capítulos, a verdade é que antes de Apocalipse 17 tem o livro de Daniel todo, mais 16 capítulos do Apocalipse. Então, para a nossa interpretação de Apocalipse 17, nós vamos utilizar informações contidas no livro de Daniel, porque o livro de Daniel é, na verdade, o fundamento para nós entendermos o livro do Apocalipse. Um outro fato também que temos que considerar, em Apocalipse 10, verso 6, Jesus Cristo ele faz um juramento. Imagina, Jesus Cristo fazendo um juramento. Você acha que é algo importante ou é algo sem importância nenhuma? O que os irmãos acham? Ele jura pelo Deus, Criador dos céus e da terra, diz ele, jurou por aquele que vive para todo sempre. Qual foi o juramento de Jesus? Que não haveria mais tempo. Algumas traduções dizem não haverá mais demora. Mas o que significa quando Jesus disse que não haveria mais tempo? O Espírito de Profecia interpreta esse juramento de Jesus, dando o seu sentido. Diz, esse tempo que o anjo... Jesus Cristo, ele é chamado de anjo porque ele veio dar uma mensagem, e a palavra anjo significa mensageiro. Este tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim da história desse mundo, nem o tempo de graça. Então, o que é esse tempo que não haveria mais? Mas o tempo que está escrito aqui, irmãos, profético, que precederia qual evento? Que não haveria mais tempo profético. O advento de nosso Senhor, a segunda vinda de Cristo. Ela continua dizendo, ainda na mesma página, ou seja, o povo não terá outra mensagem com o que está escrito aqui, ó. Tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844, às 2.300 tardes e manhãs, seria a profecia mais longa e nos levaria à data mais aproximada do tempo do fim. 1844 até a segunda vinda de Jesus, entre esse período de tempo não haveria mais uma mensagem com tempo definido, tempo profético. Por que será que eu estou revendo isso com os irmãos? Porque em Apocalipse 17, no verso 12, nós encontramos ali períodos de tempo. Diz ali, receberão poder como reis por quanto tempo? Diz aqui, ó. 1 hora. E algumas pessoas tentam calcular quanto é que 1 hora equivale na profecia. Eles dizem 1 hora equivale a 15 dias, se você fosse fazer aqueles cálculos, só que Jesus disse que já não deveríamos calcular tempos proféticos e definir profecias de tempo, uma vez que nós passarmos de 1844 até a segunda vinda de Cristo. E como é que nós podemos entender então essa 1 hora? O próprio contexto revela, né? E quando vier, convém que dure por quanto tempo? Um pouco de tempo. Então essa 1 hora simplesmente significa um pouco de tempo e nós não vamos tentar calcular quanto equivale e quando isso acontecerá, qual será o período de tempo. Isso já não existe mais e esse princípio conta para outras profecias concernentes aos últimos dias que estão tentando calcular tempo. Ok, vamos a Apocalipse capítulo 12. Porque é lá que nós vemos o dragão de 7 cabeças e 10 chifres pela primeira vez. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4, porque se você for direto para Apocalipse 17, você vai perder muita informação importante sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. A primeira vez que ela aparece no livro do Apocalipse
é no capítulo 12, não no capítulo 17. Será que o capítulo 12 tem alguma coisa a ver, então, com a interpretação do 17? Certamente tem, pois está se referindo da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Veja só o que está escrito: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. Até agora nós vemos aqui o dragão da qual nós queremos interpretar, que contém 7 cabeças e 10 chifres. Continuando agora no verso 4. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós vemos claramente que o dragão seria uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que iria tentar destruir o filho da mulher, que é Jesus Cristo, assim que ele nascesse. Olha só o que o espírito de profecia tem a dizer a respeito do dragão de 7 cabeças e 10 chifres durante este período da história. Porque esse dragão aí de 7 cabeças e 10 chifres, ele já está atuando desde a época do Senhor Jesus Cristo, na sua primeira vinda. Vamos ver então o que o espírito de profecia diz. A cadeia de profecia na qual se encontra estes símbolos, começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã, foi quem aqui, ó? O Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão representa primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo de quem? Roma pagã. Isso é uma informação extremamente importante, extremamente inspirada a respeito do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Se você quer uma interpretação bíblica, a Bíblia está dizendo que durante aquele período da história deste mundo, esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres representava quem? Roma pagã. Roma pagã representa uma das fases daquele dragão, mas nós sabemos que esse dragão não viveu somente na época de Roma pagã. A próxima vez que nós vemos esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres é em Apocalipse capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. Aqui no slide nós lemos o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. Estamos falando do mesmo símbolo da profecia que está no capítulo 12, agora no 13, que também está no 17. Sem dúvidas, estamos falando do mesmo símbolo. E aí diz, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. No verso 2 diz, e a besta que vi, de 7 cabeças e 10 chifres, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Agora, levando em conta que o livro de Daniel e Apocalipse são quantos livros? Um só livro. Levando isso em consideração, onde foi a primeira vez que você viu estes símbolos? Leopardo, urso, leão e dragão. Daniel capítulo 7, e o dragão nós vimos logo no capítulo anterior, no capítulo 12. E nós sabemos que o leopardo, o urso, o leão e o dragão representam os seguintes reinos. Leão representando Babilônia, o urso representando a Média e a Pérsia, o leopardo representando a Grécia e o dragão, como nós vimos, representando Roma pagã, Roma imperial. Isso é uma interpretação bíblica. Nós podemos ver que esses 4 reinos estão associados com o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Sim ou não? Sem dúvida. Pois essa besta ela tem características
de todos esses reinos que antecederam o reino que nós vamos ver aqui no capítulo 13 daqui a pouco. Vamos continuar e agora ler Apocalipse 13, versos 5 a 7 na sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe agora. No capítulo 13, do verso 5 e 7, vai falar de uma outra fase do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Estão compreendendo? Uma outra fase agora. Já não é mais aquela fase que ele queria devorar Jesus assim que ele nascesse, Roma pagã, não. Agora é um outro período da história que esse dragão está envolvido. Dos versos 5 a 7 diz: e foi-lhe dada uma boca. Quando diz foi-lhe dado, referindo-se ao dragão de 7 cabeças e 10 chifres, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou se você preferir, 1260 dias, que corresponde aos 1260 anos. Continuando a leitura, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E o verso 7, e foi-lhe permitido fazer o que contra os santos? Guerra, perseguição contra os servos de Deus e vencê-los. Então nós vemos aqui algumas características deste dragão de 7 cabeças e 10 chifres durante esse período de tempo de 42 meses, que nós sabemos que corresponde de 538 a 1798, a supremacia papal. Nós, adventistas do sétimo dia, temos tradicionalmente interpretado que esta fase do dragão, que nós lemos do verso 5 a 7, representa quem? Roma papal, ok? E eu não gostaria de entrar em detalhes para provar isso, mas tradicionalmente é isso que nós temos crido e é realmente o que eu acredito ser a interpretação desta fase do dragão. Pois ele reina por 1260 anos, ele blasfema contra Deus quando o Papa clama ser Deus na terra, ele blasfema o santuário de Deus quando o Papa e os seus sacerdotes clamam perdoar pecados. Em termos de salvação, é claro, nós temos que perdoar o pecado do nosso próximo, mas em termos de salvação é só Jesus Cristo que pode perdoar pecado. Ele faz guerra ou persegue os servos do Senhor durante os 1260 anos. Então, até agora, nós encontramos quantos reinos associados com esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres? 5 reinos. Nós encontramos o leão, que é Babilônia, encontramos o urso, que é a Média e a Pérsia, nós encontramos o leopardo, que é a Grécia, encontramos o dragão, quando na época do nascimento de Jesus, que é Roma pagã, e encontramos agora, durante os 1260 anos, mais uma fase do dragão, que é Roma papal. Isso é uma interpretação bíblica. Agora, em Apocalipse capítulo 13, vai mostrar uma outra fase do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 13 e no verso 11. A Bíblia diz: e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Agora eu quero focalizar nessa última frase. Diz assim: e falava como o dragão. Então a Bíblia declara que os Estados Unidos da América, pois nós adventistas temos tradicionalmente interpretado que aqui representa os Estados Unidos da América, declara-se que os Estados Unidos falava como, mais uma vez, como dragão. Ok, isso talvez não diz muita coisa para alguns, mas a verdade é que a Bíblia dá alguns princípios para nós entendermos o que significa os Estados Unidos falar como dragão. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 12, no verso 34. Pois do que há em abundância, aonde? No coração ou na mente, disto fala a boca. Portanto, se os Estados Unidos fala como um dragão, é porque no coração ele é o quê? Um dragão. Na sua mente, ele é um dragão.
Em Provérbios 23, verso 7 diz, porque como imaginou no seu, aonde? Coração, assim é ele. Portanto, se os Estados Unidos falam como um dragão no seu coração, ele é um dragão, portanto, os Estados Unidos é o quê? Um dragão. Então nós vimos aqui um outro reino que está ligado ao dragão. Ok, vamos continuar a nossa interpretação. O que as 7 cabeças representam? E é claro que eu quero respostas bíblicas. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 17, dos versos 9 a 10. Nós vamos responder a pergunta, o que as 7 cabeças representam, começando no verso 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7, o quê? Montes. As 7 cabeças são 7 montes. Eu já gostaria de eliminar uma interpretação que diz que esses montes são os 7 montes que rodeiam a cidade de Roma. Isso não pode ser, porque mais adiante diz que 5 já caíram, 1 existe e 1 há de vir. Então não entra na interpretação, porque os 7 montes de Roma estão lá, 5 não caíram e nenhum ainda há de vir, porque eles estão todos lá já. Vamos continuar. No verso 9, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Depois podemos falar mais de quem é essa mulher que está sendo carregada por essa besta de 7 cabeças, que são 7 montes. Agora no verso 10 diz, e são, ainda falando das cabeças, que são 7 montes, e são também o quê? 7 reis. Portanto, a Bíblia declara que as 7 cabeças equivale a 7, o quê? Montes, que equivale a 7 reis. Ok? E nós sabemos que se cabeça corresponde ou é equivalente a monte, e monte é equivalente a reis, portanto, reis também é equivalente ao quê? A cabeça. Isso é lógico. Se nós fôssemos colocar só para ilustração, fosse colocar um valor aqui, vamos supor que a cabeça valesse 1. Se a cabeça equivale a 1 e ela é igual a montes, portanto, quanto é que montes equivale? A 1, só para ilustração. E se montes é igual a reis, então quanto é que os reis equivalem? Vale 1. Então, por isso, reis é igual a cabeça, né? Eles têm o mesmo significado, ok? O mesmo valor. Então, aqui nós estamos lidando com 7 montes ou 7 reis. Agora, eu quero que vocês vejam na Bíblia, porque nós queremos ser bíblicos na nossa interpretação, que a palavra reis é sinônima com a palavra reinos. Ouviram o que eu falei? A palavra rei na profecia é sinônima com a palavra reino. Vamos ver isso no livro de Daniel, no capítulo 7. Vamos a Daniel, no capítulo 7, e no verso 17, primeiramente. E depois nós vamos ver o verso 23. Estes grandes animais, que são 4, o que diz a profecia? 4 reis que se levantarão na terra. Agora, levando isso em mente, tendo isso em mente, veja o verso 23. Disse assim, o 4º animal será o 4º, qual é a próxima palavra? Reino na terra. Então nós vemos que as duas palavras são usadas de forma sinônima. Primeiro são 4 reis, e depois diz que um dos 4 animais, em vez de ser o 4º rei, é o 4º reino. Então nós vemos aqui que nós estamos tratando de 7 reinos e não de 7 reis literais. E se nós fôssemos ver na Bíblia o significado da palavra ou do símbolo monte, nós chegaríamos à mesma conclusão. Olha só o que diz em Jeremias 51, do verso 24 ao verso 25. A profecia diz, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia
toda a maldade que fizeram em Sião. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. Como é que foi Babilônia chamado na profecia? Monte destruidor. E farei de ti um monte de queima. Então, tanto a palavra monte significa reino na profecia, quanto a palavra reis também é sinônima com a palavra reino. Então, as 7 cabeças, biblicamente falando, representam 7 reinos. Vamos continuar no nosso estudo. Vamos analisar agora Apocalipse 17, começando no verso 7. Vamos voltar lá. Apocalipse capítulo 17. Diz assim: eu quero que vocês vejam nesses versos que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela tem 4 fases. Ok? Quantas fases? Ok, vamos dar uma olhada. Aqui nesse contexto mostra 4 fases. Diz assim, que o anjo que me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi... Para por aí. A besta que viste, o que aconteceu com ela? Foi. Aqui está a primeira fase da besta. Isso é passado, presente ou futuro? Passado. Então nós vemos que uma das fases dessa besta é no passado. A besta foi. Continuando a ler a profecia no verso 8. A besta que viste foi e já não... Qual é o próximo verbo? É. E durante esse período que é presente, logicamente, porque se ela já não é, está se referindo ao seu estado presente. Olha só o que acontece no finalzinho do verso 8, nas últimas palavras do verso 8, falando do período presente dessa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Diz assim, ainda que é. Então, durante esse período que ela não é, a verdade é que ela é. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, não é difícil de entender, mas isso seria a segunda fase desta besta. A primeira é foi, a segunda é não é, e a terceira ainda no verso 8, e há de subir do abismo. Isso daí está no passado, presente ou futuro? No futuro. Se ela há de subir, está apontando para o futuro. A terceira fase está no futuro. E a quarta fase, continuando a ler, irá à perdição, também no futuro. Aqui são as 4 fases da besta. Foi, não é, ainda que é, há de subir, irá à perdição. Agora veja comigo o verso 10. Nós vamos tentar encaixar as 7 cabeças, que são 7 reinos, nessas 4 fases aí, ó, da besta, nessas fases aí. Olha só o que diz no verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram. Isso daí é passado, presente ou futuro? Então, esses 5 que já caíram tem que entrar onde? Nessa fase aqui da besta que foi, 5 já caíram. Continuando, ainda no verso 10. E o que acontece com um dos reinos? Existe, isso daí é logicamente no presente, durante aquela fase do não é, ainda que é, um reino existe, uma cabeça existe. Continuando a ler o verso 10, outro ainda não é. O que aconteceu com o 7º? Não é vindo, é o que diz aqui no verso 10. Outro ainda não é vindo, ou seja, está no futuro, na terceira fase, na fase do há de subir, está a 7ª. E depois mostra no verso 16 que finalmente todo esse sistema vai à perdição, é destruído. Ok? Então, se vocês olharem aqui no slide, é o que nós temos aqui. 4 fases que é mostrada, sendo que uma é no passado, uma é no presente e 2 no futuro. E aí, no passado, 5 reinos já caíram. No presente, o presente é considerado a partir da queda da 5ª cabeça. Um existe. E depois, um ainda não é vindo, ele há de vir, ele está no futuro, a 7ª cabeça, e depois esse sistema é destruído, levado à perdição. Então, para nós corretamente interpretarmos essas cabeças,
e dar nomes a elas, temos que levar isso em consideração. 5 estão no passado, já caíram, uma existe, a outra há de vir. Esse há de vir que está no futuro, não é um futuro que nunca chega para nós. É futuro em relação ao surgimento da uma que existe, que é exatamente depois da queda da quinta, vai existir um reino que está relacionado ao dragão, e a 7ª cabeça está no futuro em relação ao surgimento da 6ª cabeça, ok? Vamos continuar então no nosso estudo. Nós já identificamos até agora 6 reinos que estão associados a esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Eu acredito que uma das cabeças, ou um dos reinos, ou montes, se você preferir, é Babilônia. A segunda é a Média e a Pérsia. Isso nós extraímos de Apocalipse 13, quando mostra as características do leão nessa besta de 7 cabeças e 10 chifres, características do urso. A outra seria a Grécia, características do leopardo inserido nessa besta, né? A outra seria a Roma pagã, como nós vimos em Apocalipse 12, que queria devorar o Senhor Jesus Cristo assim que ele nascesse. A outra seria Roma papal, como nós vimos lá em Apocalipse 13, durante os 1260 anos, e depois ele sofreria. O que aconteceria em 1798? Uma ferida mortal. Olha só, 5 já... O que aconteceu com 5 cabeças? 5 já caíram. Então, quando nós olhamos para os reinos que estão associados com esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que são esses aqui os reinos, e quando nós olhamos para eles, são exatamente os 5 que já caíram, sendo Roma papal caindo no ano de 1798. Agora, lembra-se que uma existe. Esse existe que está no presente é em relação à queda das 5 cabeças. Então, qual é o reino que está relacionado com o dragão, que existe quando Roma papal sofreu a ferida mortal? Nós vimos também em Apocalipse 13 que os Estados Unidos da América fala como um dragão, portanto, tem o coração de dragão, e assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é, portanto, os Estados Unidos é o dragão. Aí está os 6 reinos, 5 já caíram, os Estados Unidos da América em relação à queda da quinta, ele existe, pois no ano de 1798, os Estados Unidos da América foi reconhecido pela primeira vez como uma nação. E olha só, todas essas nações aqui, esses reinos, de alguma forma ou de outra, contribuíram para carregar este falso sistema religioso, essa mulher, essa grande meretriz. Vocês ouviram o que eu falei? Todos esses reinos, de alguma forma, contribuíram para carregar esse falso sistema religioso. Alguns acham que esta mulher, essa grande meretriz, simplesmente simboliza a Igreja Católica. Isso não é verdade. O Espírito de Profecia amplia, né? Mostrando que representa todas as falsas religiões. A verdade é que essa mulher, que representa um falso sistema religioso, ela tem sido carregada desde a época de quem? Babilônia. É por isso que o nome dela, no verso 5, qual é o nome dessa grande meretriz? A Grande Babilônia. Ela foi criada e está sendo carregada desde a época do reino de Babilônia. Não é à toa que o livro de Daniel começa com qual reino? De Babilônia. Não é à toa que a cabeça da estátua de Daniel 2 é quem? Babilônia. Logo a cabeça que acaba comandando o corpo inteiro. Portanto, se a cabeça é Babilônia, o corpo inteiro é o quê? É Babilônia. Quais foram as características que Babilônia apoiou nesse falso sistema religioso? Na Babilônia existia a adoração do sol, sim ou não? Sim, que hoje seria através da guarda do domingo, o dia do sol. Na Babilônia existia idolatria, sim ou não? Adoração a imagens, sem dúvidas. E depois
no tempo da Média e da Pérsia, como é que esse falso sistema religioso foi carregado? Qual era a característica dos medos e dos persas? Eles passavam leis, os seus reis, porque eram considerados deuses, que não poderiam ser revogadas. Sabe por quê? Eles acreditavam que os seus reis eram infalíveis, pois eles eram Deus. Não é à toa que a Igreja Católica Romana crê que o Papa tem o quê? Infalível. Ok, ele é infalível. E de que forma a Grécia carregou esse falso sistema religioso? Lembra que o apóstolo Paulo falou que os judeus buscam por sinais, mas os gregos buscam por o quê? Conhecimento, sabedoria. E conhecimento e sabedoria está relacionado à educação. Educação grega permeou na Igreja Católica Romana também. De que forma que Roma pagã apoiou esse falso sistema religioso? Lembra-se que foi Roma pagã, Roma imperial, através de Constantino, que exaltou a igreja ao trono do império, dando à igreja mais tarde poder tanto estatal quanto poder militar, dessa forma que ela apoiou. Roma papal depois bota o carimbo de cristianismo, porque antes esse falso sistema religioso era pagão, mas quando vem na época dos 1260 anos, Roma papal coloca o selo nesse falso sistema religioso e declara ser esse falso sistema religioso cristão. E os Estados Unidos? Por acaso os Estados Unidos também carrega esse falso sistema religioso? Não resta dúvida, se você estudar Apocalipse 13, você vai ver que é os Estados Unidos da América que faz a imagem da besta e faz com que aquela imagem falasse e passasse uma lei dominical, apoiando o dia de guarda do papado. Ele apoia também esse falso sistema religioso e diz que tudo que ele faz é na presença do papado. Então, por isso que nós interpretamos que as 6 primeiras cabeças representam esses reinos. Porque todos eles são impérios mundiais que a profecia declara carregar esse falso sistema religioso. Que, logicamente, é uma invenção de Satanás para enganar o mundo inteiro. Agora, resta a 7ª cabeça nós identificarmos. Eu já adiantei aqui, coloquei para vocês, que a 7ª cabeça é um reino, porque nós sabemos que cabeça simboliza reino, composto de o quê? 10 reis. Como é que eu sei disso? Que a 7ª cabeça é composta de 10 reis. Olha, quando vocês veem ilustração dessa besta de 7 cabeças e 10 chifres, aí você vê os chifres distribuídos entre as cabeças, está errado essa ilustração. Porque todos os 10 chifres estão localizados na 7ª cabeça. Veja comigo na Bíblia, em Apocalipse 17, no verso 12. Olha só o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o... Qual é a próxima palavra? Reino. Está no plural ou no singular? Ok, está no singular. Os 10 reis vão compor quantos reinos? Um reino. E diz que eles ainda não receberam um reino. Portanto, esse reino está no passado, no presente ou no futuro? No futuro. E nós vimos anteriormente que haviam 4 fases desse dragão. 5 já caíram, 1 existe e 1 há de vir no futuro. O que há de vir é justamente descrito aqui no capítulo 17, no verso 12. 10 chifres que comporão um só reino, mas ainda eles não receberam um reino, mas irão receber. A 7ª cabeça, então, seria o 7º reino composto de 10 reis. Ok?
Quem representa esta sétima cabeça de 10 chifres? Para nós sermos bíblicos na nossa interpretação, nós temos que levar em consideração que certos números na Bíblia têm significados, representam algo. Por exemplo, número 7, perfeição. Okay? E o número 10 também significa algo nas Escrituras. Eu vou dar o sentido do número 10 nas Escrituras e depois eu vou mostrar como é que nós concluímos isso. O número 10 na Bíblia significa totalidade. Vocês ouviram o que eu falei? Significa o quê? Totalidade. Como é que nós sabemos disso? Lembram-se dos 10 mandamentos, que serão o padrão do juízo investigativo? Nós seremos julgados pelos 10 mandamentos, mas eu pergunto para vocês, Deus só tem 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Deus tem muitos outros mandamentos. Mas por que eu vou ser julgado somente pelos 10 mandamentos? Se Deus tem muitos outros mandamentos, por que então os 10 mandamentos seriam o padrão do juízo investigativo? Porque nos 10 mandamentos estão inclusos todos os outros mandamentos. Eu posso mostrar um verso bíblico que diz assim para nós. Este é o fim do discurso, Eclesiastes 12, verso 3. Tudo já foi ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto, guardar os mandamentos, é o quê? Representa o quê? Todo o dever do homem. Você está me dizendo que todo o meu dever é guardar os 10 mandamentos e nada mais? Sim, porque todos os outros mandamentos estão inseridos nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam a totalidade dos mandamentos de Deus. O número 10 representa totalidade. Então, quando nós vemos aqui que a sétima cabeça, ela possui quantos chifres? 10 chifres. Não são 10 chifres literais. São, na verdade, representando uma totalidade de todos os reis da terra. E eu vou mostrar isso no Espírito de Profecia daqui a pouco. E nós também aprendemos que a palavra rei é sinônima com qual palavra? Reino. Então não são, na verdade, 10 reis, mas são 10 reinos representando todos os reinos da terra. Ok. Vamos ver se o Espírito de Profecia confirma isso. Veja só o que está escrito. Eu vou dar a referência à medida que nós terminarmos a citação. Homens em autoridade. Que tipo de homens são esses em autoridade? Promulgarão o quê? Leis. São homens que estão no poder do Estado. Para controlar a consciência, ou seja, leis religiosas que infligem a consciência daquele que não quer seguir. Segundo o exemplo do papado, como leis dominicais e leis de perseguição. Agora, note o que diz aqui. Qual é essa palavrinha aqui, ó? Toda nação será envolvida. Quantas nações estarão envolvidas nos últimos dias? Promulgando leis segundo a ordem do papado? Todas as nações. Continuando. Não, antes de continuarmos, imediatamente depois dela mencionar toda nação será envolvida, ela cita Apocalipse 18 e, para nossa surpresa, ela cita qual capítulo agora? 17, verso 13 e 14. Você sabe o que está falando em Apocalipse 17, verso 13 e 14? Veja só o que está falando. O verso 12 apresenta os 10 chifres. E aí o verso 13, falando dos 10 chifres, diz: estes, os 10 chifres, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, ao papado. Estes combaterão contra o cordeiro e aí por aí vai. Então, ela está dando a interpretação de Apocalipse 17, verso 13 e 14, que fala da sétima cabeça, que é composta de 10 chifres. Continuando a citação, aí depois de citar Apocalipse 17, 13 e 14, ela cita agora novamente um trecho do versículo 13.
uma segunda vez, na sequência, ela cita o mesmo verso. Tem estes um só pensamento, os 10 chifres. Haverá um laço de união, que tipo de união? Universal. Todas as nações da terra estarão unidas. Uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Continuando. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. De novo, ela cita o verso 13, o restante do verso 13, falando dos 10 chifres que dá o seu reino e o seu poder para o papado. Assim, ela interpretando o restante do verso 13, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 392. Então, eu creio, de acordo com a interpretação bíblica, que a 7ª cabeça é uma união universal das nações. Agora, o que eu vou dizer para vocês, neste momento, é, na verdade, uma conclusão lógica. Eu não tenho um texto da Bíblia para comprovar isso, nem do Espírito de Profecia, ok? Então, daqui em diante, ou pelo menos o que eu vou dizer agora, fica ao seu critério aceitar ou não. Mas é em relação à 7ª cabeça, já provamos que é uma união universal das nações, pois o número 10 significa totalidade e o Espírito de Profecia confirma. Mas o que eu acho que faz sentido, qual é a organização que tem o papel de unificar todas as nações da Terra? Ok, a Organização das Nações Unidas. É possível que essa 7ª cabeça, sendo a Organização das Nações Unidas, trazendo junto uma unificação de todas as nações da Terra. Não terei um texto para dizer que é as Nações Unidas envolvida com todas as nações da Terra, mas é a lógica que eu vejo para mim, pois ela tem essa responsabilidade de tratar dos interesses incomuns das nações. Olha só o que eu encontrei falando sobre as Nações Unidas. Diz assim: foi fundada em 1945, justamente depois do surgimento dos Estados Unidos, então em referência aos Estados Unidos ela está no futuro, por 51 países comprometidos a manter o que as Nações Unidas querem manter? Paz e segurança internacional. Hoje ela é composta de quantos países? 193 países. Continuando, sua obra alcança todos os cantos do globo. Ela trabalha para a proteção de ambientes e refugiados, ameniza os desastres, contrafaz o terrorismo, desarma, promove a democracia, direitos humanos, igualdade de gênero, governo, economia, saúde, expansão da produção de alimentos, até mesmo na produção de alimentos. E mais, com o propósito de atingir o seu objetivo, um mundo mais, qual é a próxima palavra? Seguro para esta geração e a futura. Lembra que a Bíblia disse, em certo lugar, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem, o quê? Paz e segurança, e no site da ONU ela diz o quê? Está promovendo o quê na Terra? Paz e segurança. Então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então, com esses versículos e usando a lógica, eu incluo também as Nações Unidas responsável para unificar todas as nações da Terra na 7ª cabeça. Qual reino é representado pela 8ª cabeça? Ok, vamos lá em Apocalipse 17.
Aparentemente essa besta não tem 7 cabeças, mas tem 8. Mas na verdade ela só tem 7 mesmo. Nós vamos ver que o número 8 também é simbólico na profecia. Apocalipse 17, no verso 11. Antes de eu entrar no verso 11, só um parênteses. Eu já ouvi um argumento que os Estados Unidos da América não pode ser a 6ª cabeça, ok? A razão disso é porque diz que os Estados Unidos sobe da onde? Da terra, né? E nós vemos o papado subindo da onde? Do mar, quando no Apocalipse 13. Só que em Apocalipse 12, aquele dragão subiu aonde? No céu. No verso 13 diz no céu. No capítulo 17 diz que o dragão sobe da onde? Do abismo. Ou seja, nas suas diferentes fases, ele sobe de um lugar diferente. Isso é lógico, é bíblico também, ok? Então, voltando aqui ao referir-se da 8ª cabeça, note o que diz no verso 11 do capítulo 17. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E aí diz, e é dos 7. Você vê que a 8ª pertence ao 7, é uma das 7. Não seria uma 8ª cabeça, porque diz que a 8ª é do 7. Vamos continuar a ler, terminando o versinho. É do 7 e vai à perdição. Ok? Então não são 8 cabeças, são 7 cabeças, pois a 8ª pertence a 7. Para nós interpretarmos biblicamente o que a 8ª cabeça representa, nós temos que entender o que o número 8 simboliza na Bíblia. O número 8 na Bíblia simboliza restauração. Simboliza o quê? Restauração ou ressurreição, se você preferir. Como é que eu sei disso? Eu gosto de dar um exemplo clássico, embora existam outros exemplos. Mas nós sabemos que o grande conflito nessa terra durará 6.000 anos, não é verdade? E aí no 7º milênio, o que acontece no 7º milênio? É o descanso, né? O 7º é o sabático, né? O milênio sabático. Assim como o 7º dia da semana é o dia sabático, de descanso. O 7º milênio é o de descanso. E aí no 8º milênio, o que acontece? Novos céus e nova terra. Portanto, o número 8 é símbolo de restauração, ok? Outros exemplos poderiam ser dados como Jesus foi crucificado no 6º dia da semana. No 7º dia ele fez o quê? Descansou. E no 8º dia, que seria depois do 7º, ele ressurgiu, ressuscitou. Então a pergunta seria, das cabeças que morreram, caíram, 5 já caíram. Até agora restam aqui os Estados Unidos e as nações da Terra unidas, né? Mas das 5 que já caíram, qual delas a Bíblia diz que seria ressuscitada, restaurada? Ok, vamos na Bíblia. Vamos lá em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, diz exatamente qual das cabeças seriam restauradas. Nós sabemos que se refere a Roma papal. Olha o que diz no verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso é 1798. E a sua chaga mortal foi, qual é a próxima palavra? Curada ou restaurada, ressuscitada. Então, biblicamente, a 8ª cabeça representa Roma papal sendo restaurada, ressuscitada, ok? Agora, a pergunta que fica é, quando é que a ferida mortal foi curada, ok? Foi a ferida mortal curada em 1929? Quantos aqui já ouviram falar que a ferida mortal foi curada em 1929? Algumas mãos se levantaram, ok? Eu particularmente não acredito que a ferida mortal foi curada em 1929. E existem várias razões por isso, mas uma delas é que foi a Itália, sobre o governo de Mussolini, que restaurou o Vaticano, um dos estados papais que ele havia perdido, para Roma. Mas a profecia diz
que a nação que vai ser responsável para curar a ferida mortal é qual nação? Os Estados Unidos da América. Você vê a discrepância. Alguns estão dizendo que foi Mussolini que restaurou a ferida mortal à Itália, quando a profecia bíblica diz que foi os Estados Unidos. Não é bíblico. Além disso, o que aconteceu em 1929 não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no ano da ferida mortal. Qual foi o ano da ferida mortal? 1798. Vocês sabiam que este evento aqui não tem nada a ver com a cura do que havia acontecido em 1798? Em 1798, o papado perdeu poder sobre o Império Romano. Ele tinha poder sobre várias nações da terra. Em 1929, foi a restauração do que aconteceu no ano de 1870. Eu quero que você repita esse ano comigo. Ano de quê? 1870. Vocês sabem o que aconteceu no ano de 1870? A Igreja Católica Romana tinha pequenos estados independentes dentro da Itália. Vários deles, a propósito. Não só um. Vários estados independentes dentro da Itália. E ele já havia perdido poder sobre as nações da Europa e do norte da África. E ele tinha estados independentes dentro da Itália. Em 1870, todos os estados independentes da Itália foram confiscados. Em 1929, apenas um dos estados confiscados no ano de 1870 foi devolvido ao papado. Portanto, 1929 está ligado com o ano de 1870, não está ligado com o ano de 1798. Deu para entender ou não? Ok, eu espero que os irmãos estão acompanhando. Eu sei que é bastante informação. Talvez vocês vão precisar rever isso, mas se você quer uma interpretação bíblica, por favor, não digam que a ferida mortal foi curada em 1929. E eu fiz questão de falar sobre isso, porque hoje existe aquela teoria bastante conhecida, nada contra a pessoa ou as pessoas que pregam essa doutrina, mas tem aquela doutrina que diz que a ferida mortal foi curada em 1929, e a partir de 1929 haveriam 7 papas, sendo que o 7º papa foi quem? Ok, primeiramente, sendo Bento XVI, depois esperavam quem? A ressurreição, porque o número 8 tem a ver com ressurreição, eles esperavam que a 8ª cabeça seria a ressurreição de quem? João Paulo II, a personificação de Satanás em João Paulo e tal, aquela história. Aí alguns mudaram um pouco porque não funcionou, porque em vez de vir João Paulo II ressuscitado, entrou quem? O Papa Francisco. Aí eles disseram, ele não sentou no trono, então não conta. Outros já dizem que não, ele conta sim, ele é na verdade o 8º. Parem com isso, gente. Porque vocês estão fazendo uma doutrina fundamentada em uma data que não tem nada a ver com a profecia. Não é a cura da ferida mortal. Se você quer uma interpretação bíblica, é o que nós estamos vendo na Bíblia. Cada reino ligado ao dragão e o sentido das cabeças que são reinos. E agora nós queremos identificar quem seria a 8ª. A profecia declara qual era o reino que seria ressuscitado. Roma papal recuperará todo o poder que ela uma vez teve na Idade Escura. Não poder em um simples estado dentro da Itália, mas poder de forma global. As nações da terra vão apoiar o papado. Olha só Apocalipse 17. E o verso 12, falando da 7ª cabeça. Eu quero que vocês vejam a união da 7ª cabeça com o papado, que é a 8ª, a 5ª restaurada, se você preferir. Diz assim, e os 10 chifres, que são todas as nações da terra unificadas, que viste, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder, ou o reino, se você preferir. Como reis, por 1 hora, ou um período curto de tempo, juntamente com quem? Com a besta. Estes, os 10 reis, as nações da terra,
têm o mesmo intento, o mesmo propósito, e entregarão o seu poder ou reino e autoridade para quem? A besta. Então aí nós temos a interpretação das 7 cabeças, sendo que a quinta, o que acontece com ela, veja no slide, ela é restaurada. Agora, uma vez que nós interpretamos o símbolo da profecia, venham comigo em Apocalipse 12. Lá no dragão de 7 cabeças e 10 chifres, mas de Apocalipse 12.